Aí, como é que vai? Não. Gente, vamos só começar nosso diálogo para que a gente possa ser pontual, que eu sei que todo mundo aqui tem muitas agendas, né? Então, assim, só para a gente conseguir dar esse primeiro passo, porque eu acredito que esse é um debate que não se encerra hoje, não se esgota hoje, nem se pretende a isso, né? Então, primeiro, eu quero só agradecer a todas as minhas convidadas que aqui estão. Muito obrigada pela disponibilidade, pela energia, né, de estar aqui e contribuir para esse momento. Para todas as pessoas que estão aí ouvindo e participando desse momento também agradeço, né, pela participação. Eu quero agradecer também a Rede Como A, essa parceira, né, que tem aí feito iniciativas muito potentes para fortalecer essas contranarrativas no campo da filantropia, né, que é algo bem importante. Então, só para contextualizar, meu nome é Jéssica Hipólito, mas a maioria das pessoas me conhecem como Jazz. Eu sou da área da comunicação, também sou uma ativista negra, feminista negra, e recentemente, desde o ano passado, na verdade, eu ingressei no programa Saberes, né? Sou uma bolsista Saberes, e aí eu busquei, dentro do meu projeto, investigar as narrativas de mulheres negras sobre o campo da filantropia no Brasil, porque eu fui percebendo ao longo das minhas pesquisas que todo o que se falava sobre estava muito centralizado aqui no Sudeste, muitas narrativas, muitos debates, enfim. E aí eu realmente acredito muito, sempre, que as mulheres negras do Norte, do Nordeste, da Amazônia têm muito a contribuir, têm muito a trazer. Então, eu fiz aí esse processo de pesquisa que, ao longo do caminho, eu dei um passo atrás, porque ele iria até então se tornar um e-book final, mas eu entendi que isso não daria o mesmo impacto do que ter vocês, as próprias pessoas com quem eu conversei, falando, trazendo aqui suas reflexões, né? Então, eu dei um passo atrás e esse é um dos produtos, né, finais que a gente coloca no projeto. Então, ao invés de um e-book compilando tudo que vocês falaram e essas coisas, eu acho que faz mais sentido ético, principalmente, trazer vocês para que vocês possam falar e conduzir a narrativa da melhor maneira possível. Mas, no entanto, a partir das entrevistas, eu vou produzir 2 artigos que vão sair no blog da Rede Como A, né, com reflexões, com as descobertas que eu fiz ao longo da pesquisa também, enfim, com alguns insights. Então, só queria contextualizar vocês sobre isso, e aí eu convido Nayara Leite, minha querida mentora aí, que participou desse processo junto comigo. Ela vai conduzir nossa conversa, e eu só retorno ao final, tá bom? Muito obrigada e um ótimo debate para a gente. Obrigada, Jess. Bom dia, gente. Mais uma vez, bem-vindas a esse debate. Acho que as organizações negras e organizações de mulheres negras no Brasil têm travado um debate nesse campo há muito tempo, né? Isso não é um debate novo. As organizações se debruçam a constituir suas estratégias para fortalecer a captação de recursos. Tem uma diferença no Brasil do olhar que se tem para o apoio às organizações no campo amplo dos direitos humanos, e tem uma diferença do que significa o apoio às organizações negras e de mulheres negras, que traz a partir da sua estratégia, das suas estratégias, da sua ação política, os seus contextos e aí as intersecções que atravessam essas organizações, esses movimentos. Tem a dinâmica de pensar que o fenômeno do racismo, quando a gente pensa nessa história de mais de 40 anos de luta contemporânea do movimento de mulheres negras, do movimento negro, que é a dinâmica do racismo no Brasil. A gente não está falando de um fenômeno que eu resolvo ele em um ano, em 2 anos, em 3 anos, e a gente não está falando de um fenômeno que ele por si só ele vem e ele se desvela, ele puxa outras dimensões de opressão
que intensifica e que amplia o impacto direto, por exemplo, quando a gente vai pensar a atuação das organizações de mulheres negras no Brasil, que é esse país enorme, que é esse país com uma diversidade gigantesca, quando a gente vai pensar as situações e os contextos de opressões que as mulheres negras vêm travando. E com a ideia também um pouco que eu acho que a gente pode aqui é primeiro bater um papo, o que a gente pensou em relação a cada ponto de cada uma tem muito a ver com o que vocês já trouxeram nas entrevistas que vocês fizeram com Jéssica. Então, a gente pensou alguns pontos que a gente acha que dentro dessa grande coxa de retalho é o que vai se somando a gente pensar esse lugar. Eu acho que o mundo tem discutido isso, não é à toa que a gente tem aí muito recente a criação do Black Feminist Fund, que é uma experiência de um fundo direcionado para organizações de mulheres negras, e junto com ele traz um conjunto de pesquisas, de dados, que vai dizer, por exemplo, que as mulheres negras recebem muito menos, é uma porcentagem gritante em relação a organizações, por exemplo, feministas brancas no mundo, né? Independente se está no norte global ou no sul global. Então, eu acho que a ideia é a gente falar um pouco disso, a partir, inclusive, da nossa realidade, né? Quais são as nuances desse debate da filantropia, do acesso a recurso para mulheres negras que a gente não pode perder de vista, né? Porque a gente não está falando de olhar o Brasil sem pensar na particularidade de cada região, do formato de cada organização, da agenda política de cada organização. A gente quer aqui tratar, inclusive, a partir dessas dimensões que muito pouco são faladas. Inclusive, são muito pouco faladas porque ou por falta de espaço, ou também porque a gente vem num processo contínuo de amadurecimento sobre essa perspectiva, né? Mas também olhar para esse lugar da filantropia e entender, inclusive, esses desafios como uma tarefa que é nossa pensar e refletir, mas também como uma tarefa que, dentro desse ecossistema, a filantropia precisa refletir. Então, a filantropia precisa refletir, nos últimos anos, o que tem feito do ponto de vista do fortalecimento da agenda de combate ao racismo no Brasil, de combate às opressões contra as mulheres negras, quais são os passos que têm sido dados, e acho que a gente tem que mostrar isso, porque tem algo que tem a ver com a lógica mesmo, que o racismo aponta e que define uma mentalidade, uma cultura e uma perspectiva de pensar a filantropia no Brasil. Então, acho que a gente vai amadurecer um pouco sobre isso. Então, agradecer a todas as convidadas, a Jazz, que tem investido nessa dimensão de pensar e sistematizar essas escutas das ativistas negras. E aí eu quero começar trazendo, como uma primeira rodada de questões, acho que a gente não, a ideia é que a gente não comente todos os pontos, mas eu vou direcionar um pouco para cada uma. E aí eu vou começar esse primeiro olhar, essa primeira análise com Valdeci Nascimento, ativista há mais de 40 anos no Brasil, na luta de combate ao racismo, e do fortalecimento das mulheres negras, fundadora do Olhares da Mulher Negra, ativista da MNB, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, que atua também na coordenação da Rede de Mulheres Negras do Nordeste, é membro e coordenadora da Rede Afro-Latino-Americana e Caribenha de Mulheres Negras, e que tem sido uma grande estrategista no campo de pensar recursos, de pensar captação, de pensar essas estratégias, mas que também tem tido um papel fundamental de provocação para a filantropia, não só no Brasil, mas de fora no Brasil, sobre o que significa você pensar na dimensão do que é, por exemplo, para além da rubrica, para além do que o projeto pede, do edital, o que significa apoiar o movimento de mulheres negras no Brasil de maneira eficaz, né? Quais são as nuances que estão colocadas aí? E aí eu queria que Valdeci iniciasse trazendo muito a realidade e a reflexão histórica de pensar o financiamento para a luta de combate ao racismo no Brasil. Quais são os desafios que estão colocados? Como tem sido o avanço e os entraves nessa discussão ao longo da história? E o que é que ela avalia enquanto estratégia
que tem sido alterado, que tem sido evoluído, e o papel, inclusive, das organizações de mulheres negras nesse sentido. Val? Oi, Nai, bom dia, obrigada. Quero parabenizar a Jéssica e a Nayara por esse debate aqui e dizer a vocês já de antemão que bom se a gente pudesse fazer o debate envolvendo essas mesmas regiões com outras organizações, sabe? Porque, de uma forma ou de outra, a gente obriga as organizações a pensar a filantropia, Nayara, não como uma caridade, não como eu estou com o pires na mão pedindo, mas como uma parceria. Porque o que nós, sociedade civil, fazemos é bom para todo mundo. Ninguém acordou hoje de manhã e disse assim: eu sou bonzinho, vou salvar as meninas pretas do Odara, vou salvar as Amazonas pretas lá do Sedempa, ou do Imena, ou do Bambidelê, ou da... Não, ninguém acordou pensando sobre isso. A questão é que nós temos um papel na reestruturação da sociedade. Eu sou de um tempo que nós éramos movimento, nós lutávamos para ter autonomia, nós considerávamos que um conjunto de recursos era controle, apesar deles nem chegarem na mão da gente, não chegaram. Nós trabalhamos com recurso próprio. Se existe 4 décadas aí de reflexão, mais de 3 décadas a gente trabalhou de 0800, com dinheiro nosso do nosso bolso. Nós pensávamos no jornal, nós fazíamos vaquinha para produzir o jornal, e nós comprávamos o jornal, para a gente ter um jornal do movimento, para a gente ter uma camisa do movimento, para a gente ir para um encontro. Nós nunca deixamos de fazer encontro. E nós íamos com o encontro ou com o nosso dinheiro, ou incidíamos nas câmaras de vereadores. Não era nem com dinheiro de governo, era Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, para dar passagem a gente, passagens que chegavam meia hora antes da viagem. A gente perdia as passagens de ônibus, nunca tivemos de outra forma. Então, sempre foi muito precário o olhar sobre a nossa incidência política. Se sua organização tivesse mais colada à igreja, quando a igreja chega na cena e ela cola mais em algumas organizações, a própria igreja vai mobilizar recursos para determinados valores, para determinadas ações das organizações de movimento negro, muito poucas. E se você for olhar no fundo, quase todas as mais antigas, não só a antiga de 40 anos, mas mais antiga de 40 anos, nós surgimos, muitas de nós, da igreja. Por quê? Porque a igreja era quem tinha sua estratégia de filantropia, que é antiga, sua estratégia de filantropia, vinha dinheiro de fora, de vários canais, e elas iam botando na comunidade. Terlúcia está aí para dizer melhor do que eu. Os meninos que passavam no vestibular da periferia, eles davam dinheiro de passagem para a gente ir para a universidade. Então, nós vivemos sempre à margem do que significa filantropia no Brasil, e ninguém nunca quis investir, de fato, no debate, na discussão e no fortalecimento das ações de movimento negro. E não queriam, não querem até hoje, porque nós precisamos ficar atentas com o processo da filantropia. Por que a gente precisa ficar atenta? Tive conflitos agora muito recente confundo elas com a Aliança Negra por Direitos. Qual foi meu conflito? As pessoas que estavam no mesmo lugar que eu, só faltava dar prêmios ao Fundo Elas, porque ela repassava recursos para a gente. Eu dizia assim: gente, nós estamos perdendo a visão política da nossa incidência sobre a filantropia para que esse dinheiro chegasse até nós. Senão, você joga a gente tudo fora. Não é um favor do Fundo Elas repassar recurso para as organizações negras. É o papel político de um fundo que está comprometido com a equidade de gênero, com a equidade de raça, com a mudança da realidade. É político dessas organizações, como é político a nossa incidência para que elas aumentem o recurso. A SESI até ontem dava só 7 mil, hoje elas aumentaram para 15. Foi porque elas acharam que a gente... elas estão... Nós é que estamos todo dia dizendo, é muito pouco, precisa mais.
O recurso precisa ser mais ampliado, o recurso precisa ser mais livre. Quantos anos nós recebemos recursos sem poder pagar uma coordenação? Quantos anos nós levamos sem comunicar o que nós fazíamos, porque não existia recurso para comunicação? Tudo isso que ocorre, gente, hoje, são conquistas de uma incidência política dizendo a filantropia. Não vai poder ser do jeito que você quer. E nós precisamos continuar dizendo a filantropia. Topo fazer a parceria, mas você não vai poder dizer como é que eu vou fazer. Porque, senão, nosso papel político vai para o ralo. O papel político da nossa luta vai para o ralo. Então, nós temos aí uma história de escassez no financiamento da filantropia, do olhar da filantropia para nós negros. Se tem uma escassez, é porque tem sempre uma perspectiva racista em relação à nossa luta, e, portanto, o fato de hoje a torneira ter aberto um pouquinho não significa que a perspectiva racista caiu por terra. Então, nós precisamos ficar alerta. Isso, para mim, Nayara, é fundante. A outra questão que nós precisamos ficar atentas por causa da cilada. Eu escolho na região norte, só dou dinheiro ao SEDEMPA. Mas o norte não é só o SEDEMPA. No Nordeste, eu só dou dinheiro ao Odara. Mas o Nordeste não é só Odara. Tanto o SEDEMPA quanto o Odara precisa que amplie na região o financiamento para que a gente possa ter mais organizações estruturadas e para que a gente possa fazer o pacto de incidência política com resultados efetivos. Porque o Odara não trabalha com segurança alimentar e nutricional. Porque o Odara não trabalha com várias questões, como também o SEDEMPA não trabalha com todas as questões que diz respeito à luta antirracista. E aí você faz o quê? Você joga para debaixo da ponte as outras tantas organizações e nós viramos as algozes das nossas companheiras, das nossas organizações. E aí, quando as nossas companheiras olham e dizem assim, fica fazendo debate que o dinheiro só vai para o Sul, o dinheiro também só vai para a carteira dela, e ela não faz nada. Isso não é verdadeiro. Desde quando o Odara se entende por gente que nós fizemos incidência na filantropia por recurso vir para o Nordeste. Mas eles não têm interesse. Eles dão um dinheiro para a Bahia, um dinheiro lá para Pernambuco. O resto se explode. E aí a gente fica sem a capacidade de um recurso continuado, a gente fica sem capacidade de trocar com as parceiras e fortalecer a incidência, e quando a gente chega, as nossas companheiras ficam morrendo de desconfiança da gente, dizendo assim, ela já vem para aqui para ela ganhar o dinheiro sozinha. Eu estou falando da gente prestar atenção, porque tudo isso incide na nossa relação cotidiana do nosso movimento. Tudo isso fragiliza o nosso movimento. E aí, se a sociedade é racista, e se a filantropia é branca, há que se ter cautela. Você vai receber o dinheiro? Não vai receber o dinheiro? Não vai, a gente precisa do recurso. A gente precisa do recurso. A gente tem meninos de 10 anos que não estão alfabetizados. Só nós olhando para eles é que nós vamos conseguir dar conta disso. Nós não podemos dizer assim, não tem recurso, a gente tem que ir atrás. Mas a gente precisa entender, para mim, que a filantropia deve restabelecer uma relação de confiança, de respeito e uma relação de troca mais efetiva em relação ao trabalho que a gente desenvolve. O outro, para finalizar, que eu não vou ficar aqui a manhã toda falando sozinha, para finalizar, nós estamos vivendo uma experiência que eu sempre faço uma crítica profunda à esquerda branca. Quando eu faço a crítica à esquerda branca, as pessoas pensam que eu faço a crítica apenas ao partido. Eu faço a crítica ao partido e faço a crítica às organizações chamadas da sociedade civil de direitos humanos que tem no Brasil, no Nordeste, no Norte, no país inteiro, que sempre nos boicotaram para receber recursos. Sempre se apropriaram dos nossos discursos para captar recurso. E agora que o recurso começa a ampliar um pouco, gente, quando eu digo que é um pouco, as pessoas, a gente recebeu 375 mil do Aliança Negra. Quando você vê o edital, 375 mil, você diz assim, menina, quanto dinheiro? Quando você divide o recurso na sua execução, não é nada.
Porque tem uma quantidade de pessoas que trabalham nesse edital que não ganha 10 centavos. Ah, mas não ganha porque não quer? Não, porque ele não nos dá condição de oferecer as melhores condições para as nossas mulheres, meninas, jovens que trabalham nos nossos projetos. A quantidade de trabalho gratuito que a gente gera em torno de diversos projetos não é brincadeira. Então, 375 mil, eu sempre digo, eu quero 5 milhões, eu quero 6 milhões, eu quero 10 milhões para trabalhar com a questão racial. Porque 10 milhões e 375 mil me dá o mesmo trabalho para executar. Me dá o mesmo trabalho, eu preciso de equipe de contabilidade, eu preciso de tomada de preço, eu preciso de tudo. Então, 10 milhões e 375 mil me dá o mesmo trabalho. E eu vou ser mais efetiva com a minha turma. E aí, o que é que está acontecendo agora que eu quero chamar a atenção? Já chamei uma vez, quero chamar a atenção. Eu acho maravilhoso a luta antirracista, eu acho maravilhoso os brancos no Brasil resolverem, refletir o que eles podem ser nossos aliados. Eu acho perfeito. Agora, há que se ter cautela na eleição de mulheres negras para a coordenação e a direção de organizações brancas, para elas virem disputarem um pouco do dinheiro que tem de nós negros. Isso a gente precisa refletir, porque isso começou a se estabelecer. Porque hoje você tem 4 ou 5 organizações big ONGs, que sempre receberam muito dinheiro, e agora todo mundo tem mulher preta na coordenação. E a mulher preta não pode vir para cá cumprir esse papel de tirar o pouco recurso que nós temos. Eu não vou matar minhas companheiras que estão, eu acho que elas estão certas, é o lugar correto. Agora elas têm que buscar dinheiro onde os brancos sempre foram buscar o dinheiro para a organização branca. A Desca não virou negra, a Justiça Global não virou organização negra, a BONG não virou organização negra, porque tem uma pessoa negra na coordenação e na direção. Então, essas são questões que às vezes as pessoas não querem tocar, diz que você é sincericida, mas isso é uma questão política. Porque na medida que esse recurso sai daqui, a organização do Ceará em negra não ganha. As meninas de Sergipe não recebem. As meninas do Tocantins, do norte de Roraima, não recebem. E a gente fica trabalhando com 20 mil, com 50 mil, como se fosse possível. Então, Nayara, essa pergunta que você faz, eu espero que eu tenha dado conta, pensando nesse processo todo. É recente o nosso acesso a recursos. É muito recente. Sempre foi muito apertado, amarradinho. Você não pode nem dar um suspiro do recurso que você tem. Então, é preciso entender, não, é preciso assumir uma relação conosco, a filantropia precisa assumir uma relação conosco, uma relação de respeito, uma relação de consideração e uma relação de que nós não somos nós somos milhares sujeitos às políticas que vêm transformando esse país. Essa é a discussão, por isso que eu considero que nós precisamos fazer etapas de debate sobre a filantropia, também com as outras organizações, para elas compreenderem que o que a filantropia faz não é favor. Não é favor. E olha que a gente não está nem discutindo reparação. Não é favor. Elas fazem porque nós temos o papel político de que a empresa dela, o grupo dela, vai ganhar na medida que democratiza, né? E reabre o cartel, porque eles estão no controle de tudo. Eles estão no controle de tudo. Isso também é algo que me assusta. Bom dia. Primeira rodada. Obrigada, Val. Acho que Val traz aí uma ideia de pensar isso histórico em relação ao apoio, a esse diálogo, a essas estratégias. Traz o que a gente tem vivido hoje, né, nesse cenário de Brasil, em relação à filantropia, em relação ao fortalecimento das organizações. Reforça esse lugar de que o combate ao racismo é de longo prazo, não é, Val? Não é um investimento estanque, não é um investimento de um projeto de 50, 60, 70 mil, porque tem uma coisa que Valdeci tem falado muito, que eu acho importante, só vou lembrar aqui, que é quando você trabalha com uma menina negra de 9 anos, para que ela não saia da escola, para que ela entenda os direitos dela, para que ela questione o que significa o racismo na educação. Você não trabalha com ela, você trabalha com ela, você trabalha com a mãe dela, com o irmão dela, que é vítima
da violência, da segurança pública. Então, são recursos, inclusive, que precisa pensar, serem pensados nessa dimensão do que significa a população negra no Brasil e as nuances de um grupo que vive secularmente, sem um conjunto de direitos, secularmente à margem de qualquer perspectiva de não vulnerabilidade. E aí, pensando nisso, eu passo a palavra para a Terlúcia, porque na entrevista a Terlúcia trouxe muito a questão para a gente pensar os alinhamentos, né? Os alinhamentos com os fundos. A Terlúcia traz uma reflexão interessante sobre os interesses da filantropia quando ela vem para o diálogo conosco. Então, por exemplo, agora a gente entende que a sua organização precisa ampliar neste campo, nesta direção, porque nós estamos dialogando com foco internacional, assim o assado. Ou, como Valdeci disse, olha, nós somos uma organização de mulheres negras e trabalhamos com um conjunto de questões, mas nós não trabalhamos com a segurança alimentar. Nós não vamos forjar uma agenda de segurança alimentar se nós não trabalhamos com ela, né? Então, como esse diálogo ele pode ser, Terlúcia, melhorado, inclusive trazendo o aspecto de reconhecimento ao trabalho importante e necessário que as organizações fazem, cada uma em sua agenda, porque se a gente fosse dar conta, inclusive, de todos os fenômenos que estão imbricados quando a gente pensa o racismo no Brasil, nenhuma organização daria conta de tudo. E como é que esse relacionamento, essa discussão, ela pode se dar de uma maneira, de um lugar mais respeitoso, sem perder de vista a identidade, a importância do trabalho político que determinadas organizações fazem. Quer dizer, na medida em que esses temas, essas agendas, elas vão se ampliando para outros caminhos, como que as nossas organizações, elas não podem ser deixadas de lado ou trazer uma narrativa de que a gente vai deslocar o nosso trabalho para se alinhar com outras perspectivas e manter, inclusive, um fluxo, um apoio para o trabalho e a expertise que aquela organização vem desenvolvendo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Terlúcia, sobre esse aspecto que você traz na entrevista e como que você tem olhado esse fenômeno no campo da filantropia, do fortalecimento das agendas políticas que as organizações vêm trabalhando a partir da sua história. Obrigada, Nayara. Bom dia, pessoal. Dizer que é uma honra, né, estar compondo esse painel aqui com essas mulheres potentes. Parabenizar, né, Jéssica e Nayara, que estão fazendo essa movimentação, né? Eu acho que é muito importante, porque tem uma lacuna no debate, né? A gente não foi acostumada a fazer esse debate. A gente, de certa forma, entra num movimento de espera, né? De cabeça aqui e de pedir o recurso, né? Então, se o recurso chegar, tá tudo bem, se não, E aí eu acho que é muito importante quando vocês fazem essa pesquisa e essas escutas, porque até para a gente, eu digo até para mim, até brinquei, Nayara, tu me coloca em cada coisa, eu discutindo filantropia. Veja, a gente até se acha que não sabe discutir, né? Filantropia, né? E aí eu tenho uma experiência, né, de mais de 20 anos com organizações, vim da igreja, né, Val? Tenho esse olhar também, mas tem umas questões que a gente precisa trazer, né, quando a gente pensa nesse debate, algumas coisas Val já pontuou, mas é, é uma questão, para mim, que é muito desafiante, né? Esse alinhamento dos interesses estabelecidos, né, pelas fontes financiadoras com as pautas prioritárias das organizações. E aí eu estava pensando em alguns pontos, por exemplo, nós, organizações de mulheres negras, né, nossa atuação ela não é diferente da nossa vida, né? Então, a gente tem uma atuação que é sistemática, cotidiana e simultânea, né? A gente não tem um foco, a gente não tem essa condição ou essa possibilidade, porque o público que nós somos, com quem nós trabalhamos, é de uma complexidade gigante, né? Então, penso que o primeiro ponto é essa compreensão. Eu estava pensando, ora, a gente pode estar, no mesmo tempo da organização, fazendo uma denúncia lá aos instrumentos de proteção internacional de direitos humanos, quando a gente está fazendo também uma oficina sobre o que é racismo ambiental
num território a 200, 300 quilômetros que não tem acesso, né? Então, a gente pode estar na Câmara Municipal fazendo incidência, como a gente pode estar fazendo aqui uma roda de diálogo sobre autocuidado. Então, a gente tem uma atuação que é diversa, né? A gente tem uma centralidade, né? Que é o enfrentamento ao racismo, isso a gente não abre mão, é a pauta prioritária, mas a forma como essa pauta vai se desdobrando requer de nós uma mobilidade, né? Então, eu penso que essa compreensão sobre as prioridades e a pauta prioritária da organização, sobre a dinâmica da organização e a forma como a organização ela realiza, né, suas ações precisam ser consideradas. Ora, eu estava pensando, se a gente não considerar essa dinâmica, a gente está fazendo um processo de apoio que não dá conta de algo maior. Porque a gente sempre diz assim, a gente faz. Lógico que a gente vai fazer, independente. Mas com dinheiro, a gente vai fazer melhor. E por que a gente diz isso? Porque o dinheiro ele vai nos dar a condição, que Val já tocou aqui, né, de estruturar melhor essa ação, né, de fazer com que essa ação tenha um alcance melhor. E aí eu penso que as fontes financiadoras elas precisam pensar que é importante o edital, mas o jogar um edital ele nos coloca nesse lugar da disputa, né? E aí, às vezes, eu vejo, tivemos 1.900 projetos, 40 foram aprovados. E, caramba, as 40 são fodonas, assim, tipo, entende? Então, eu penso que o escutar, ampliar, abrir possibilidades de diálogo com as organizações é passo fundamental das fontes financiadoras, né? Eu entendo também que cada financiador, cada apoiador tem sim, com certeza, seus interesses, com certeza, mas não dá direito de não considerar os interesses das organizações que serão financiadas, né? E aí, se a gente não pensa em apoios que considere para além de um edital e de um período de execução de uma proposta de 9, 12, né? 2 anos é o que eu vejo no mar, se a gente não, se as fontes financiadoras não tiverem esse olhar, não estão apoiando, né, a ação prioritária da organização, estão fazendo coisas estanques. E a gente sabe que a existência de uma organização num território, no bairro, na cidade, num estado, faz uma diferença gigante do ponto de vista do enfrentamento ao racismo. Todas nós que estamos aqui sabemos do que eu estou falando, né? Então, pensar que o apoio ele precisa considerar essa pauta, né, prioritária da organização, essa dinâmica organização, essa capilarização do trabalho da organização, que você diz, nossa, aquela organização é pequena. Eu era de uma organização e as pessoas pensavam que tinha 50 pessoas, e quando a gente dizia, não, somos 5, então o pessoal dizia, gente, como? Então, tem esse olhar. Onde é que essa organização chega? E por que eu dou 30 mil para essa organização, que está na Paraíba, no Nordeste do Brasil, e dou 1 milhão para uma organização super estruturada que recebe recurso há 30 anos e que não participa de editais, porque faz parte do network, entendeu? Entende? Então, eu acho que pensar esses contextos, dialogar com as organizações, descentralizar esses apoios, né? E eu sempre digo, não existe um Nordeste, né? Existem várias realidades nessa região, né? Então, pensar também que o Nordeste não é só Bahia, como o Val trouxe, e Pernambuco, né? Quando muito se chega no Maranhão, mas a gente, né? Piauí, RN, Paraíba, Sergipe, a gente está num outro lugar, como se a gente não fosse. Então, é uma luta muito grande para a gente se afirmar também nesse lugar. Eu acho que é importante. Diferenciação dos montantes é algo absurdo e a forma de acesso, né? Então, vocês aqui vão para esse edital. Quando a gente vai, vamos apoiar organizações negras,
do Norte, né? Mas da Amazônia e do Nordeste. Tá, nós temos 3 milhões. Vamos apoiar 70 organizações. E, entende? E os demais montantes, eu vou aqui com minha rede, quem faz parte do comitê, quem está não sei o quê, quem é amiga da direção, e etc. Né? Outra coisa, 2 pontinhos a mais. Vocês nem disseram quanto tempo a gente tem, né, Val? E a gente fica... Estamos contando com, né, a expectativa que nós só temos 2 horas de live, então cada Pronto, um. então mais 2 minutinhos. Duas outras coisas que eu queria trazer, que é essa liberdade de utilização do recurso, né? A gente tem apoios que são rubricas fechadas, que tipo, eu disse que aquela rubrica era para realizar 3 oficinas. E eu preciso realizar 6, porque quando a gente começa na movimentação, outros grupos surgem, outras pessoas, outras demandas, não pode. Ou se pode, eu tenho que fazer uma justificativa, olha, eu posso. Então, essa forma de utilização do recurso, né, de forma mais livre, é fundamental para a gente, porque a gente está nesse contexto que é diverso, né? A gente está nesse contexto, eu estava lembrando, Val, e Nayara e Alda da Rede, né? A gente teve uma mulher que teve filho assassinado há 15 dias, de uma pobreza extrema, a mulher da Rede de Mulheres Negras do Nordeste. A gente teve que fazer uma campanha. Então, Val, vamos ver aqui do recurso desse projeto, vamos, entende? Tem coisas que surgem que a gente não vai ter como responder se a gente não recorrer a um apoio que a gente está recebendo. Entende? Então, esse diálogo sobre essa mobilidade, essa liberdade de utilização de recursos nesse debate é muito importante. E aí a outra coisa é em relação, né, entre financiadores e apoiados. Assim, às vezes eu me incomodo, porque tem uma hora que eu mesmo tem determinadas relações que eu me sinto infantilizada, sabe? Que é uma relação que eu digo, caramba, a gente é foda, a gente é referência, a gente atua mais de não sei quantos anos, mas muitas vezes a relação, né, com o financiador, com o apoiador é daquela. Então, eu acho que tem que mudar, né? As fontes financiadoras, os apoiadores têm que nos ver como essas mulheres fodonas do país, gente. Entende? A gente não tem uma organização porque a gente acha bonito ter, não. A gente vem de luta. Todas nós aqui temos trajetória de, sei lá, 10, 12 anos de idade, que a gente já estava em outros movimentos se construindo essa pauta, porque a gente entende, né? E a gente precisa que o racismo é um monstro, né? Gosto desse termo, vai para o desenho animado, né? Mas que é algo muito grande e que precisa, né, de uma ação profícua para o seu enfrentamento, né? E se não fôssemos nós mexendo nas bases das estruturas do nosso estado, né, nosso município, a gente não alcançava nada. Se a gente tem algum direito, né, falando no plano legal, é fruto de muita luta. E aí esses direitos nem são efetivados. Nem estou falando de efetivação, porque eles continuam na denúncia de que eles não são efetivados. E, por fim, eu queria destacar que tem algumas experiências que são importantes, e eu queria dizer isso aqui, que tem uma coisa que no pós-marcha a gente vai sentir, né? Se a gente for ver o tamanho da força das mulheres negras do Brasil, né? A gente vai ver pela marcha, por todos os desdobramentos da marcha. Eu estava pensando nas inúmeras organizações que a gente conhece, que foi pós-marcha, que estão com 7, 8 anos, a Biomi, né? Está nesse lugar, e aí a gente não conseguir perceber a força, né, das mulheres negras nessa luta aqui. E aí pensar também que nesse bojo, né, de surgimento de organizações, surgiram organizações que têm uma outra forma de organização, que não é a ONG com aquela estrutura que faz, né? E aí isso também é importante. E aí eu quero dar crédito aqui, é uma experiência com o Ibirapitanga que eu achei formidável. A Biomi não tem ainda CNPJ, a gente está finalizando, então a gente acessou o recurso e o Ibirapitanga deu opções, tipo, a gente pode, vocês podem indicar a organização para receber o dinheiro, ou a gente pode indicar, porque a gente tem organização que faz isso. E a gente optou em uma organização, a gente queria entender. E para a gente foi ótimo,
nesse momento, porque a gente realmente não tem CNPJ, ia ser muito mais difícil essa questão de nota, de gerenciamento e tal, e a gente fez essa opção. Então, eu penso que as fontes financiadoras precisam pensar realmente, né, no contexto daquela organização, pensar estratégias e sugerir e dialogar com a gente. Qual a melhor forma? Vocês preferem assim ou assim? A gente pode... Entende? Então, eu acho que a gente tem vários passos que podem ser revistos, né, para que a gente reconheça a força e a potência das mulheres negras, e aí eu quero puxar a sardinha para as mulheres negras da Amazônia e do Nordeste, porque a gente tem feito uma luta que é cotidiana, diária, e que tem tido muito resultado para a vida das pessoas aqui nas nossas regiões. É isso. Obrigada, Terlúcia Silva, que é da Coletiva de Mulheres Negras da Paraíba, Baiomi, também da coordenação da Rede de Mulheres Negras do Nordeste. E aí, puxando um pouquinho o gancho da fala de Terlúcia, eu vou agora pensando nessa coisa do perfil, Terlúcia, das organizações, quando a gente vai falar de uma perspectiva e de um olhar que não foque para o que está posto, né, para quando a gente vai olhar mulheres negras e a gente vai sair do campo do Sudeste, qual é o perfil das organizações de mulheres negras que estão no Nordeste e que estão na Amazônia, por exemplo? Quais são as dimensões e os desafios interseccionais que estão vinculados a essa atuação? E aí eu quero passar para a Alda Regina, que é do Grupo de Mulheres Negras, do Instituto de Mulheres Negras do Ayabás e também da coordenação da Rede de Mulheres Negras do Nordeste, também da MNB, bem como Terlúcia e como Val. Alda, para você comentar um pouco para a gente, pensando desse lugar do olhar do Piauí, mas também do Nordeste, a partir dessa dimensão, dessa provocação que Terlúcia traz, desses Nordestes que não está centralizado na Bahia e não está centralizado em Pernambuco, mas também trazendo essa dimensão do que Terlúcia traz, desse perfil. A gente não está todo mundo com CNPJ, não está todo mundo com um setor contábil estruturado, né? Tem outras formas organizativas de início, mas também tem escolhas organizativas. E aí, Alda, eu queria que você comentasse um pouco, pensando no Nordeste, qual é o perfil das organizações de mulheres negras, né? Qual é o perfil que está na rede, mas também que você tem percebido? E o que é que isso tem reverberado, por exemplo, num entrave, num desafio aí para que os recursos, por exemplo, cheguem nessas organizações? Vamos pensar no tempo, porque a gente só tem 2 horinhas, esse debate rende muito mais, mas a gente tem 2 horas, então, Aldinha, vamos trabalhar aí com 5 minutinhos para a sua intervenção. Venha. Ok. Mais uma vez, bom dia. E, assim, antes mesmo até de tentar falar sobre o que a Nayara traz, né, essa perspectiva, eu estava lembrando de um fato em relação mesmo à questão da filantropia. Quando eu estava na gestão, enquanto coordenadora da mulher, a gente teve aqui a visita do Banco Mundial, que eles visitam, vem, né, lógico. E aí eles sugeriram algo para a gente, porque para a gente ver uma realidade sobre a questão da violência contra a mulher. E eles disseram que nessa atuação, nessa vivência toda de experiência dele, tinha um projeto interessante em Gana, e que as pessoas abordavam as pessoas na rua e de forma lúdica, o teatro, um voo, elas falavam sobre essa violência, para ver se isso diminuía um pouco essa violência. E a sugestão era que a gente chamasse grupo de mulheres, várias organizações, para que fizesse essa abordagem em praças, em teatro, essa coisa toda. E a gente colocou o seguinte: sim, mas como é que esses grupos irão fazer isso? Eu disse, não, lá em Gana é voluntário. Eu disse, mas aqui não tem como ser voluntário, porque os grupos estão nas periferias. Como eles vêm para a cidade? Como é que eles vão fazer abordagem? Como é que um grupo de teatro vai fazer uma abordagem se não tem... Eles precisam de várias questões, né? E aí o projeto não foi adiante porque eles achavam que tinha que ser voluntário. E aí ficavam questionando. Mas o problema não é a violência contra a mulher? Se o problema é a violência contra a mulher, vocês não querem sanar esse problema, ou pelo menos diminuir, então os grupos precisam irem para a rua, se manifestar, fazer. A gente não faz sem dinheiro. Não há possibilidade dos grupos, das organizações fazerem sem dinheiro qualquer tipo de intervenção.
Não existe isso, sabe? Enfim, o projeto foi, enfim, abortado, né? A gente estava discutindo um pouco, né, dentro da Frente Popular de Mulheres, um pouco falando um pouco desse perfil das entidades, não só de mulheres negras, mas no geral, até chegar nas entidades das mulheres negras que hoje existem nos Nordeste, né? E a gente tem um perfil muito complexo, sei lá, muito abrangente, porque a gente tem mulheres que trabalham praticamente com tudo. Desde ter um grupo de mulheres que entrega a cesta básica para as mulheres, né, que faz esse trabalho voluntário, sei lá, consegue, enfim, que entrega a cesta daqueles que adentram o sistema carcerário. E a gente tem crescido muito, né, nessa perspectiva, e eu falo muito da realidade também aqui do Piauí, crescido muito esses movimentos de mulheres, muito também dentro das universidades, com aqueles coletivos de mulheres negras que tem dentro da universidade e que pautam não só a situação das mulheres negras que são estudantes, mas, no geral, elas estão sempre com a gente. Tem crescido muito, né, que eu acho também que tem sido muito importante, com as mulheres jovens, essa coisa dos slams, né? Aqui no Piauí, aqui em Teresina. E tem sido muito forte isso, porque elas têm conseguido fazer muitas denúncias através da música, através do slam da poesia. E quando a gente percebe o Nordeste todo, para cada estado do Nordeste, a gente percebe que o grupo que se tem dentro do Nordeste, como Mãe Andresa, né? O Mãe Andresa é um grupo de mulheres negras hoje, com mulheres negras que tem 30, 40, sei lá quantos anos de movimento de mulheres negras. Mas, a partir do Mãe Andresa, outras e outras entidades já vêm surgindo, né, de mulheres negras mistas e tudo mais, e com várias perspectivas. E aí, cada estado, a gente também, às vezes, pega muita coisa. A gente tem discute a participação das mulheres negras na política, e aí é isso que o movimento de mulheres negras está fazendo também, que não era uma discussão tão mais forte dentro dos grupos, mas as mulheres negras têm discutido isso. A gente vai para o enfrentamento ao feminicídio dentro das nossas entidades. A gente trabalha, que também hoje é algo também que é bem interessante, com o movimento trans, e aqui a gente está trabalhando tanto com as mulheres trans, também com a Associação das Prostitutas, que estão coladas com a gente, né? A Associação das Prostitutas. Então, o perfil dessas entidades, né? A gente, e às vezes até a gente estava discutindo ontem na reunião, é que a gente, às vezes, tem uma sobrecarga, porque a gente quer atingir tudo, a gente quer trabalhar, e se tiver condições, com criança, com jovem, com adulto, com a juventude, a gente quer ser solidária, a gente quer entregar cesta, a gente quer trazer a mulher para a nossa casa, a gente quer trabalhar com pessoas, com mulheres que sofrem violência doméstica, a gente quer trabalhar com feminicídio, e às vezes a gente até se planeja, né? A gente tem no nosso planejamento, o nosso objetivo, nossa perspectiva, mas não dá conta, não tem dado conta disso, porque aparecem outras demandas. Então, eu acho que nós, enquanto mulheres negras do Nordeste, a gente tem um trabalho assim tão diferenciado, vamos dizer assim, porque a gente objetiva trabalhar com 5 perspectivas, a gente acaba trabalhando com 20, porque elas vão surgindo várias e várias demandas, né? E a gente percebeu muito nesse encontro das mulheres negras do Nordeste, esses 10 anos, de como tem diversos trabalhos, diversas ações em vários campos, com mulheres quilombolas, com mulheres de terreiro, com mulheres rurais, com mulheres urbanas, com mulheres encarceradas, né? A gente trabalha, são muitas vertentes. Isso, às vezes, também acarreta muito para a gente, e essa responsabilidade também nos adoece, porque a gente quer tomar conta de muitas questões que a gente não vai dar conta. Eu acho que a Terlúcia traz também algo bem legal dessa coisa da filantropia também, assim como a Valdeci, que a gente precisa também desse financiamento para a gente ter alguns objetivos, e a partir daí outras pessoas poderão também fazer outras coisas, mas não que a gente possa fazer tudo ao mesmo tempo, né? E a gente tem muito essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Só para finalizar, que eu também não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é por aí, mas só para finalizar, eu fico pensando também de como, às vezes, também o próprio Estado pensa uma coisa que a Valdeci falou, que nós, enquanto entidades de mulheres negras, nós somos entidades solidárias, generosas, e às vezes eles colocam o próprio Estado, algumas pessoas
Acontece alguma coisa e ligam para a gente. Mas vocês não podem resolver o problema dessa mulher. Essa mulher está passando fome, está sem. E o Estado não pode resolver o problema dessa mulher que está passando fome, que não tem casa, que precisa de todas essas questões de políticas, mas eles colocam para a gente, querem colocar a gente na parede como se a gente tem que fazer o papel, tivesse que fazer o papel do Estado. E algumas vezes a gente também nos atropela em algumas demandas, porque a gente também quer fazer o papel do Estado. A gente quer solucionar o problema daquela mulher na nossa entidade, e não dá. É o Estado que tem que resolver. É um pouco isso, né? Eu acho que eu caminhei aí, vamos dialogando. Maravilha, Aldinha. Obrigada. Acho que tem uma dimensão do pensar recurso institucional que não tem a ver só com a rubrica aberta, mas ela tem a ver fundamentalmente com pensar a longevidade dessas organizações. Nenhuma organização pensa projeto de futuro sem recurso para se debruçar, para se fortalecer, para pensar. Então, e para formar e para ter continuidade, né? E a outra coisa, Alda, na sua fala, eu fico pensando sempre, será mesmo que essas propostas, que eu vou chamar de indecente, quando a proposta é indecente é boa, né, Thalissa? A gente até gosta. Mas essas propostas indecentes de trabalho gratuito, de não contabilizar de maneira respeitosa horas de trabalho, porque pensar, elaborar, tudo isso é trabalho, seria feito para outras de nós que não para outras pessoas que não para as mulheres negras, né? E não seria, provavelmente não seria, e aqui eu acredito que a maioria de nós tem experiências, por exemplo, de trabalhar com organizações brancas no Brasil, dos direitos humanos, que até uma hora de reunião é contabilizado como trabalho quando vai até apresentar uma ideia, né? Nós já fizemos consultoria e nós sabemos disso. Então, que olhar é esse sobre nós e que imaginário perpetuado, colonial, escravocrata, racista é esse que precisa ser discutido mais amplamente, né? É, com, com os fundos, né? E esse é o lugar que nos colocam de como a gente fosse dar conta de fazer o papel do Estado, que a gente não faz, mas que a gente faz, acaba fazendo um conjunto de outras coisas que estão postas, porque diferente de quem lida de um lugar, de uma organização de direitos humanos, que foi contratado pela sua trajetória de ativismo, ou pelo trabalho que desenvolve, ou pelo potencial técnico, a gente vive nas comunidades que a gente trabalha. A gente não está falando de outras sujeitas, a gente está falando de nós. É a nossa vida. Somos nós as pessoas que não têm comida, somos nós as pessoas que não têm o braço do Estado no campo dos direitos e dos serviços para nos oferecer. Então, de fato, a mulher vai ter o seu contato e ela vai te ligar para te dizer: você não é uma coordenadora de um projeto que chegou ali para desenvolver uma ação. Então, tem uma outra relação que está colocada ali, que também precisa ser olhada de outros lugares para o movimento de mulheres negras. Aí eu quero já trazer Maria Malché, que é do SEDEMPA, que é ativista da MNB também, da Rede Fulanas, e que tem aí construído um conjunto de ações na região Amazônia. Eu acho que tem aí, para pensar nessa coisa do acesso aos recursos e os desafios das mulheres negras na região Amazônia, Maria, e pensar, inclusive, nessas agendas. Por exemplo, a gente está aí vivendo os ensaios da COP em Belém, e eu acho que isso aí já desvenda para nós também. Queria também que você falasse um pouco disso, como tem sido também esse processo de diálogo em relação à participação das mulheres negras, para que esses recursos cheguem na mão das mulheres negras, e falar de forma mais ampla em relação aos desafios que estão colocados, para pensar a partir dessas nuances interseccionais, e do que significa, e qual é o perfil desse movimento na Amazônia, quais são os desafios que estão colocados nessa relação com a filantropia e no acesso aos recursos. Maria Malché. Obrigada, Nayara. Eu gostaria primeiro de agradecer a você e a Jess por estar proporcionando esse debate entre nós, né? E para nós. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso conjuntamente. A gente acabou de ouvir Walter, Lúcio e Alda. Para a gente é muito importante, né, essa conexão, interconexão com o Nordeste.
né, que não vem de hoje, vem de muitos anos, e a partir de outras estratégias que não necessariamente estratégias pós-Durban, mas pré-Durban, né, com os encontros de negros e negras Norte-Nordeste. Acho que é bom a gente delinear esses processos e acredito que uma coisa que a gente nunca perdeu de vista foi essa interconexão Amazônia-Nordeste. Um outro elemento que a gente também nunca perdeu de vista foi o nosso protagonismo e a visibilidade de algumas ações a partir das estratégias que nós elencamos, né, como talvez orientações metodológicas que a gente não possa abrir mão, e eu acredito que um ponto muito tranquilo com a fala da Val, com a fala da Telúcia, da Alda, e também analisando os documentos que a gente tem construído ao longo do tempo, né, sobre o enfrentamento ao racismo e essa relação com a filantropia, é essa articulação em rede, um elemento estratégico que a gente não abre mão. E aí isso vai de encontro com aquilo que Val trouxe, nos chama a atenção de que nós não queremos que sejamos entidades de referência, que no Nordeste você só procure o Odara, que na Amazônia só procure o SEDEMPA, mas que procure toda essa rede de conexões que o movimento de mulheres negras tem construído, não só no Pará, mas Jurica está aqui pelo Amapá, no processo pós-marcha, algumas organizações que não existiam esse movimento passaram a existir, como exemplo do Acre, sobretudo nessa perspectiva, né, das mulheres negras. Não que naquela perspectiva de enfrentamento ao racismo, de diálogo com os direitos humanos, isso não fosse estimulado nesses outros estados. Então, acho que é uma coisa que a gente não abre mão. É essa estratégia de articulação em rede. Não queremos ser vitrine, né? Queremos só a nossa parte da visibilidade. E a gente sabe que isso não é fácil. Mas acredito que uma coisa que potencializa essa discussão é a gente adotar mesmo essa interconexão, né, no diálogo com as nossas identidades. Isso para a gente não é muito importante. A gente não quer, porque o recurso pelo recurso, a gente quer que o racismo acabe, e a gente quer que o racismo acabe com as nossas especificidades ou peculiaridades, que a gente possa viver as nossas vidas cotidianas no nosso território, né, sem precisar se preocupar com a violência, com o racismo, com a falta de comida, com a falta, né, com a ausência da floresta em determinados espaços. Falando de Amazônia nesse sentido. E essa interconexão aqui, ela vem muito nessa dimensão ambiental. Acho que não necessariamente a partir do debate atual, de pensar o racismo ambiental, mas porque aí já remete características de pensar o global, né? Porque é uma dimensão mais global, mas na perspectiva de pensar essa relação ambiental no sentido local, da manutenção da floresta em pé. Então, a gente percebe que hoje esse debate ele tem que estar muito presente. E aí talvez isso faça com que a gente ressuscite outros debates. Eu lembro muito bem que, acho que por uma provocação também do Odara, naquele encontro de mulheres negras e poder, a gente falava muito dessa questão do centro-borda, né? Ou centro-margem, nesse sentido, de estarmos preparadas nessa perspectiva. Aí, quando a gente pensa em filantropia, a gente tem que pensar que essas rubricas podem até ser destinadas para isso, né? de que um grupo vai dialogar no centro e outro grupo vai dialogar à margem. Acho que uma outra perspectiva também nesse aspecto acho que a gente poderia pensar, talvez, que a gente está um pouco aliciada para vender as nossas experiências, já que outras experiências não deram certo e algumas das nossas experiências têm dado certo com R$0. Muitas das nossas experiências, não que a gente deva permanecer nessa relação, né? Sem recurso, não é isso,
Então, acho que tem um pouco do aliciamento da venda das nossas experiências e das nossas expertises adquiridas ao longo desses 40 anos. Então, porque isso foi construído nesse processo. O Val tem 40 anos de militância, a gente está dialogando com uma pessoa que tem 40 anos de militância no movimento de mulheres negras, eu tenho 10, quase 15, Durica deve ter 20, enfim, Alda, 30, então, assim, não é de hoje que a gente está construindo essa metodologia. Então, tem esse processo mesmo eu não me engano, é um processo de aliciamento da venda mesmo da nossa metodologia que tem dado certo. Porque nós fizemos uma marcha com essa metodologia que deu certo. Então, alguns se incomodaram, né? Mas outros acham que a gente pode, de uma certa forma, fazer essa troca, essa correlação de troca com algumas organizações. Mas isso também é um pouco do fruto do nosso trabalho coletivo, né? A gente já conversava isso quando nos unimos no processo da marcha, que as organizações, não uma ou outra, mas as organizações de mulheres negras, elas precisam ter acesso a esse recurso. Se vai ser por um fundo, se nós vamos criar esse fundo e vamos repassar e vamos democratizar, né, esse recurso, porque eu acho que aqui uma coisa que a gente não deve abrir mão é essa democratização dos recursos, para que realmente todas tenham acesso. Isso não é um discurso, isso eu não vejo isso como um discurso hipócrita entre nós, sobretudo na Amazônia e no Nordeste. É evidente que a gente vai criando essas estratégias de que algumas conseguem e outras não. Mas esse discurso hipócrita de não democratização do recurso, manda para cá que eu distribuo, isso eu não sinto ainda nesse movimento que tem sido construído e fortalecido, sobretudo a partir da Marcha das Mulheres Negras. A gente ainda consegue sentar e conversar com tranquilidade em relação a este ponto, não só no local, mas também, né, entre nós, nesse sentido. Então, eu acho que um outro ponto muito importante nessa perspectiva da articulação em rede, da interconexão, ainda é essa democratização do recurso. Porque uma coisa que eu percebo que a gente não abre mão é que isso chegue no local. Então, não adianta nós já tivemos uma leve experiência, aquilo que seria a COP nesse processo de articulação, em relação aos diálogos amazônicos, a gente tem que se estruturar mais ainda. Aí, isso também, de uma certa forma, a gente tem sido forçada a se estruturar. Não só o CEDEPA, mas as organizações aqui do Estado do Pará para receber não só esses recursos, mas também esses processos de articulações que não necessariamente, por vezes, são só recursos financeiros nesse sentido. A gente sabe que isso não é fácil, porque a gente vai concorrer com outras ONGs, porque para além das ONGs brancas ligadas à questão racial, aqui nós temos as ONGs não negras e não indígenas, que trabalham com a questão ambiental, né? E a gente percebe que tem seguido em frente, tem se acelerado e tem se apropriado desse discurso ao longo dos anos e com muita celeridade, sobretudo nos últimos 3 anos, né, que esse debate vem sendo fincado com mais cotidianidade nesse sentido. Mas aí eu acredito que a gente já tem várias experiências, sobretudo no ponto de vista das juventudes negra, indígena, quilombola, mulheres negras, que têm pensado essas dinâmicas, por vezes até mais, de forma mais ágil e mais espacializada que nós do movimento do dito tradicional nesse sentido. É do comunicação, você comunicar a partir, a partir das redes, isso é importante. Porque foi isso que colocou, de uma certa forma, a região no front, né, dessas questões. A gente já fazia as nossas coisas aqui, mas nós éramos lidas como fronteira. E aí, esse processo de articulação da comunicação, sobretudo com as juventudes, foi muito importante para a gente começar a perceber uma coisa bacana aqui. Tá, já vou terminar. É uma coisa bacana que a gente pensa essa perspectiva a partir desse diálogo intergeracional. A gente sabe que não é fácil, mas
mas a gente pode tranquilamente dizer que há um diálogo. Por vezes, pode ser áspero como esmeril, mas há um diálogo, né? Então, é bem nessa perspectiva. Obrigada, Malché. E seguindo aí, a gente vai ouvir um pouquinho do Rica. Terlúcia, na fala dela, trouxe um pouco dos engessamentos em relação ao acesso ao recurso, a como faz o manejo do recurso, e as necessidades em relação ao cotidiano, né? E ela usou aí o exemplo de Dona Maria, né? Que teve o filho assassinado, e as mobilizações que foram necessárias serem feitas, inclusive para o sepultamento. Mas aí, para além disso, tem uma rigidez em relação não só às mudanças, mas também às entregas, né, os relatórios. E a Indurica traz muito essa reflexão na entrevista dela, e ela também traz uma outra coisa, Durica, que foi a experiência da articulação de organizações de mulheres negras brasileiras, da MNB, quando decide, há um ano e pouco atrás, criar um próprio edital interno, como uma experiência talvez provocativa, Maria, disso que você traz, que eu acho que a gente precisa dialogar sobre isso com mais profundidade, para onde nós vamos caminhar em relação a isso. Acho que o Brasil precisa, a gente precisa urgentemente ter um fundo, né, de mulheres negras, pensado, organizado, orientado pelo movimento, e como que a gente vai pensar sobre isso nessas conexões de rede. Mas a Idurica traz a experiência da MNB, que cria um edital próprio, com todas as flexibilidades possíveis, mas também para pensar nessa perspectiva do autocuidado, né, Durica? E também com retorno, inclusive, com ferramentas de retorno sobre o impacto das ações já diferenciado, né, e com a metodologia de trabalho diferenciado. Então, eu queria, Durica, que você falasse um pouquinho desses pontos que você traz na sua entrevista, né, que tem a ver com o formato das entregas dos relatórios, com a não flexibilização em relação ao uso dos recursos, com esse diálogo que precisa ser ampliado na perspectiva da confiança, e com a percepção do que significam os impactos que essas ações vão gerando, e contar um pouquinho do que foi essa experiência da MNB. Dorica Almeida, que é do Imena, lá do Amapá. Também da Rede Fulanas e também da MNB. Seu microfone está mutado, Dorica. Agora, bom dia, Nayara, né? Eu queria agradecer a Jéssica, né, por esse convite, e que bom rever todo mundo, a Alda, a Terlúcia, a Oxé, a gente se viu recentemente, a Val, que eu já sei que ela tem um autocuidado, que ela só pode aparecer agora em momentos especiais, né? Eu queria, sim, falar um pouco dessa experiência da MNB, mas antes dizer que eu me vi, né, na fala de todas aqui presentes, que a nossa realidade quanto instituição de mulheres negras é isso aí, não importa o local que ela esteja, né, a gente passa pelas mesmas dificuldades, claro, cada qual com a sua especificidade. E eu queria falar um pouco sobre esse processo metodológico. Na nossa experiência com relação ao edital fortalecendo, né, as organizações da MNB, a gente acredita que a metodologia ela tem que começar a partir do próprio edital, né? O edital da MNB ele já é um edital pensado exatamente para as organizações de mulheres negras, né? Olhando para o seu conjunto de organizações e de acordo com os eixos. Isso assim foi assim fundamental. Quando a instituição se depara com esse edital, você se sente tranquilo, à vontade, né, para escrever, para colocar, porque sabe que cabe, a sua especificidade cabe dentro daquele edital. E eu coloquei aqui uns pontos, né, essa questão da tranquilidade, de preencher. O segundo ponto que eu acho assim, importante é esse diálogo que está
presente na fala de todas aqui, né? O diálogo o, com os apoiadores. No caso da própria IMNB, nós tínhamos um diálogo com a Simone, né? Uma pessoa que já nos passava confiança, né? A cada momento, uma pessoa que nós já conhecíamos, que nos tranquilizava com relação à questão de prazo, à questão do preencher, né? Do tirar dúvidas, porque cada edital, nós sabemos que um edital é um edital, e uma das coisas que particularmente incomoda dentro de um edital são as perguntas que tem, né? São umas perguntas que nós não sabemos para onde vai e por que são feitas. É, são perguntas genéricas, né? E essas perguntas, a gente não sabe para onde vai, para que são feitas, se elas vão alimentar algum formulário, e qual é o retorno para as próprias entidades com relação às perguntas. Isso daí é uma questão. Nós estamos passando agora, né, o IMENA, por uma experiência com a ONU Mulheres, né, com um edital que nós fomos indicadas pela IMNB para acessar, e fizemos um encontro em Belém durante os diálogos amazônicos e a formação, o encontro da IMNB Nacional. E a nossa conversa ela tem sido com a Isadora, e tem sido assim bem franco, porque ela tem compreendido essa nossa especificidade local, o nosso tempo. Porque o que é preciso compreender os apoiadores? E há um tempo, né? Há um tempo para cada região, né? Um tempo para o sul, um tempo para o nordeste, um tempo para o norte. Quando eu me refiro ao tempo, é o que a Malché traz, essas nossas especificidades, né? Essa nossa forma de conduzir o trabalho, mais especificamente do retorno. Nós somos uma entidade que não temos nenhum funcionário, nenhuma pessoa contratada. Então, o que acontece? Nós abrimos o nosso e-mail ao nosso tempo. A nossa comunicação ela se dá muito mais pelo WhatsApp do que pelo próprio e-mail, né? Enfim, então é compreender esse tempo da própria instituição, esse ritmo, né? A gente está no ritmo das marés, no ritmo do vento, enfim. E a outra coisa que eu quero trazer do edital da MNB foram os formatos de relatórios. Nós tivemos envio de relatório, né, que antecedeu um modelo específico, né, que as entidades enviavam as suas atividades propostas, né, um modelo prático, fácil, e que, de certa forma, quando nós conversávamos internamente, que nós fomos uma das entidades financiadas, era que nós também tivemos que fazer um exercício, né? Um exercício de olhar para a instituição e ver o quanto que nós já tínhamos feito durante aquele período, né? E esse o quanto que nós fomos feito tem a ver muito com o que está sendo colocado, né? Muito mais voluntário do que financiado, né? Isso foi um exercício que nós fizemos da quantidade de coisa que que nós somos capazes de fazer. E depois veio o relatório, né? Um relatório bem flexível da própria, já era o resultado do projeto. Dentro do Imena nós temos uma dinâmica que nós fazemos o relatório da financiadora e o relatório narrativo interno. Então, esse relatório narrativo, ele é um relatório extenso. Então, não dá para não financiar, não dá para a pessoa que faz essa atividade fazer gratuitamente, né? Fazer um relatório que leva 30, 20, 40 laudas de páginas, dependendo do formato do projeto. Então, há necessidade, né, de ser financiado. E também a metodologia do projeto da MNB, quando o projeto foi sendo financiado,
a própria financiadora, apoiadora, que no caso o nosso edital, que era a MNB, foram percebendo algumas fragilidades na comunicação, na fotografia, as imagens que nós enviávamos no relatório, e aí, em diálogo com as entidades, se propôs oficinas ao longo do projeto. Então, não pode ser um projeto, a própria apoiadora, quem for hoje, né, que eu acho que a ideia é nós termos uma financiadora de entidades negras, ela não pode também ter só o recurso que vai financiar. Essa própria financiadora, ela precisa ter um recurso que possa ir aperfeiçoando, né, essas entidades a partir das suas fragilidades, que foi o que a MNB fez. Né? Hoje, quando nós vamos fazer uma foto, não, você não pode fazer uma foto nesse formato, você tem que ter um formato. Então, não é só financiar. Né? E dessa experiência, o que eu posso trazer é que há urgência no Brasil de nós termos entidades, né, apoiadoras, a exemplo de que já tem nos Estados Unidos, a exemplo que já existe em outros países, uma apoiadora que apoie, financiadora que apoie as organizações de mulheres negras, olhando para a sua diversidade, né, a sua diversidade local. E é isso. Obrigada, Dorica. Super importante esses pontos que você traz. A gente está chegando no final, mas aí eu acho que a gente não pode sair daqui. Acho que vocês já trouxeram um conjunto de elementos e sugestões para o campo da filantropia, para que, enfim, nesse diálogo, né, porque eu acho que a ideia do diálogo é justamente essa, é a gente ir aperfeiçoando, a gente ir mudando, a gente ir colocando a lente para um olhar mais amplo sobre cada lugar, sobre cada território, sobre cada realidade, sobre cada contexto. É também que esses fundos se repensem internamente também, mas aí eu queria, para cada uma, 1 minuto e meio, 2 minutos finais, pedir que vocês deixem sugestões para quem está nos assistindo, para quem vai ver esse material depois, né, Jéssica? Eu acho que esse material ele vai circular, bem como as falas que vocês trouxeram nas entrevistas, para que chegue aonde eles precisam chegar. Esse debate que a gente fez aqui hoje, o que foi levantado por vocês nas entrevistas, precisa chegar em quem nos interessa. E para a gente pensar a partir daqui, mas também a partir de outras iniciativas que já têm sido feitas, o que a gente precisa avançar e como nós vamos seguir num processo de transformação e de mudança dessa relação de respeito, de confiança, de aproximação das realidades, de mudança das ferramentas, de monitoramento, de doação, e etc. Né? Então, eu queria pedir a Terlúcia 1 minuto e meio, 2, para a gente já ir fechando, começar por Terla, para ela dar aí o que ela poderia deixar, né? Não sei, algumas pessoas chamam de boas práticas, outras de sugestão, são diferentes, mas o que é que você gostaria de deixar aí nesse final para que a filantropia escute, Terla? Eu já trouxe alguns pontos na minha fala e eu queria reforçar, né? Eu acho que o diálogo com as organizações é fundamental e aí isso pode acontecer antes, se é um edital que vai se lançar, se é um montante de recursos que a financiadora recebeu, sabe? Essa perspectiva de tentar diálogo com as organizações, né, para além dessas organizações que são projetadas nacionalmente, mas tentar identificar essas organizações que estão nesses outros lugares, né, que não são visados ou visibilizados para essas financiadoras. Acho que isso é um ponto bastante importante. Eu acho que um outro ponto é pensar em apoios de fortalecimento institucional de verdade. E aí, quando eu penso em apoio de fortalecimento institucional, eu não posso entender que 9 meses é um apoio de fortalecimento institucional, porque a gente sabe que existem passos, né? Então, para o fortalecimento institucional, o mínimo é 3 anos, né? Então, que esse tempo, esse período de apoio, ele seja ampliado,
né? E assim como o montante. Eu não posso também fazer um projeto de 3 anos entregando 70 mil reais. Então, essa adequação eu acho que é fundamental. E tem uma coisa que a Dorica falou por último, que eu vou encerrar, e também trazer como iniciativas que são importantes e que precisam ser melhoradas e melhor dialogadas com as organizações apoiadas, é o que o Fundo, o Elas Mais e o Brasil, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, tem feito, que é essas reuniões, né, com as organizações que são apoiadas, porque ali a gente tem possibilidade, né, de ampliação, de trocas, de fortalecimento da luta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser continuada, precisa ser melhorada também, né, dialogada com cada grupo de organizações que são apoiadas. E, no mais, é a ampliação desse debate, que eu acho que tem que ser. Então, eu acho importante quando um fundo chama a gente para ir lá conversar sobre isso. E a gente vai, né? Porque, cadê Malched? A gente vai, porque é do nosso interesse também. Então, a gente arruma a agenda e a gente vai, né? Porque a gente entende que quando nos chama, quando uma fonte financiadora nos chama, porque quer nos escutar, né? E não é a fala de Terlúcia que essa financiadora quer escutar, né? Porque Terlúcia representa um segmento, um agrupamento, um campo de luta, né? Então, é isso que eu quero deixar aqui. Obrigada, Terlúcia. Valdeci, está fechado o microfone. Então, gente, eu vou insistir. É maravilhoso amanhã, maravilhosa a troca. Cada uma traz um pedaço super importante para a gente entender a filantropia. Foi muito legal. Eu considero, te falei com Jéssica na época, que nós precisamos olhar para a SPD, para a Irmandade da Boa Morte, porque são as nossas primeiras instituições negras no Brasil que pensaram filantropia, elas são modelos de filantropia. Não estava dado esse nome, mas elas alforriaram, compraram imóvel, um conjunto de coisas aí que elas fizeram nessa perspectiva. A gente precisa aprender, se debruçar para aprender onde é que tem outras, beber nessa fonte. E duas questões que eu queria colocar. Maria, precisamos do fundo para ontem. Precisamos do fundo para ontem, porque você vai ver o que vai brotar no fortalecimento da nossa luta, porque recurso faz a diferença, né? Nós temos ativistas que estão atuando sem dinheiro de transporte, ativistas. E nós temos a senhorinha lá de Mussurunga, a senhorinha lá de não sei aonde, que ela junta os trocados para cuidar de idoso, negro, que é para fazer terapia, porque ela sabe que não pode... Porque nós temos várias demandas. Então, a gente precisa de um fundo, e concordo com Dorica, que tenha essa compreensão, que tenha esse olhar, que dê segurança, não que fragilize, que dê segurança. Mas quero contar uma experiência do Odara. Nós, do Odara, ao longo desses anos, né, Nayara, a gente teve boas conquistas com os nossos financiadores. A gente passou a convidar o financiador para fazer com ele o relatório na conversa, informar ele o que a gente realizou e dizer a ele o que a gente estava para o futuro para realizar, em reuniões virtuais, inclusive. Ou seja, nós estamos quebrando a ideia daquele relatório que não tem vida. O relatório, por si só, ele não tem vida, ele é seco. E aí a gente tem pressionado nesse sentido. Nós temos financiadores que escutam a gente, respeitam a gente, mas tem muito a ver com a forma como nós estamos no âmbito do Odara, debatendo entre nós e construindo o diálogo com o financiador. Eu vivi uma experiência rápida, nós vivemos no Odara, que um financiador nos consultou. Vocês não estão participando de tal processo? Nós não respondemos. Aí perguntou a segunda vez, nós não respondemos. Por quê? O que a gente compreende? O fato do financiador nos dar recurso, ele não pode determinar em que demanda a gente entra ou a gente deixa de entrar. Se a gente quiser entrar na demanda de uma mulher negra no Supremo, a gente entra. Se a gente não quiser, a gente não entra. O financiador não pode nos pressionar a participar de processos. Então, a gente arrisca, gente. Não é que a gente possa ficar sem aquele financiamento. A gente arrisca, a gente joga o barro na parede. Se colar é parede, se cair é chão. Então, e a gente vai caminhando, e aí você vai mudando a cultura do financiador. E também, Nayara e Jéssica, e companheiras que estamos aqui,
Vamos montar uma estratégia de fazer um encontro no final do ano, convidando filantropia e convidando mulheres negras, região Amazônia e Nordeste, para a gente dizer assim: olhe o que a gente faz um mosaico, Nayara, faz um portfólio, o que as organizações negras fazem, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa de dinheiro. Vamos também criar estratégias nossas próprias para a gente não perder. O governo federal está liberando dinheiro aí para a cooperativa de captação de energia solar. A gente vai fazer o que com isso? Vai deixar passar? Quer dizer, onde é que cabe a gente? Porque tem uma coisa que vocês falaram, Nayara falou, Terlúcia falou, Alda falou, já vou terminar. Falou que é o seguinte: é sobreviver. Eu estou querendo continuar o ativismo pensando que é sobreviver. Viver é acordar de manhã e ter café. Viver é viver, porque senão a gente fica num lugar falando de mulher negra como se todo mundo tivesse aqui. Tem gente que não está conseguindo acessar o médico para fazer um exame de vista. Isso, Alda, não é que a gente quer fazer tudo, é que eles olham para a gente e confiam na gente e dizem assim: ô Nayara, a mãe dela não tem carteira de identidade, não, nem tem certidão de nascimento. Nayara vai fazer o quê? Ela vai ter que tomar uma providência, ela não vai poder ignorar essa fragilidade. Estou dando esse exemplo porque são muitos no Brasil inteiro. Então, nós também precisamos protagonizar a relação com a filantropia com autoestima, com o peito erguido, dizendo assim: a gente faz transformação. Temos metodologia, mas a gente não quer passar a metodologia, Maria, de qualquer jeito, não, vá leve, não. A gente quer dizer que é o seguinte: no caso do edital, convide uma consultora do movimento negro como Simone para acompanhar o edital, porque a menina da ONU só faz assim, Durica, porque a gente já trabalhou com a ONU e a gente já disse à ONU como é que a gente quer o trabalho. Então, eu acho que essa é a viagem, Nayara. Minhas sugestões são essas. Massa, Val. Vamos lá, então, vou passar para Malché. Um minutinho. Cadê Malché? Não respondeu. Durica? Malché chegou. Venha, Malché. Cheguei, caiu aqui. Estava tentando ligar o microfone. Eu acho muito importante, né, para esse debate, essas relações que têm tecido. Eu acho que o caminho realmente é esse, a gente está no caminho certo. É muito importante a gente conversar entre nós. Eu acho que essa roda de diálogos, ela traz essa relação de nós pensarmos as nossas experiências, as nossas expectativas, com base no que a gente tem pensado, né, ao longo do tempo. Então, gostaria de agradecer pela iniciativa e nos colocar à disposição para sempre dialogar. Obrigada, Malché. Durica Almeida, lá do Amapá. Eu queria também agradecer muito, né, por esse debate enriquecedor e reforçar, né, o que eu falei anteriormente, da importância de nós termos um fundo, né, específico para as mulheres negras, e que outros apoiadores, né, também nos editais, consigam olhar para a gente da forma como nós trabalhamos, né, o que está sendo colocado. Não adianta abrir um edital se aquele edital não tem nada a ver com o trabalho das entidades. Então, são editais que dialoguem com o que a gente já faça e que respeite, né, essa diversidade brasileira e essa longevidade, que não adianta a gente pegar um edital temporariamente, que amanhã você tem que estar novamente sem conseguir ter acesso. E eu esqueci de falar uma coisinha, que é com relação à prestação de contas, né? Que isso, assim, também é fundamental para que nós possamos acessar os recursos. Não adianta fazer todo esse diálogo se na prestação de contas ou se no seu fazer você não tem a liberdade, né? Essa liberdade da própria entidade. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Durica. Aldinha? Eu acho que a Valdeci traz um monte de coisa aí, Terlúcia, Malché, todo mundo. Assim, eu acho que esse é uma estratégia, né? Que a gente está fazendo aqui já é uma estratégia. Eu acho que também, né?
corroborando ali com o que todos estão falando, eu acho que também tem uma coisa que nós já fazemos, e aí que a gente percebe muito, é que nós temos muitas mulheres inteligentes demais, com capacidade de consultoria, com capacidade de mobilizar, né, mobilizar recursos e tudo mais, que já tem muita expertise. Eu acho que a gente poderia, eu acho que uma estratégia é essa, esse diálogo e também essas contribuições que cada uma, a base está elaborando um projeto, Valdeci, me dá só uma opinião nisso, porque está enrolado aqui, deu um nó, eu não sei. Terlúcia, só me diz porque enrolou. Acho que a gente tem que fazer também essa rede de contribuições com quem já tem muito mais, já sabe, né, o caminho, entre aspas, né? Eu acho que isso também é uma das estratégias da gente tentar se fortalecer com as expertises que a gente já tem, porque tem muita gente boa demais entre nós, com muita capacidade técnica, intelectual, visão de mundo, experiência demais. Eu acho que isso a gente tem. Eu acho que essa estratégia a gente poderia usar. É isso. Mas obrigada. Muito legal amanhã. Muito boa mesmo. Eu gostei. Obrigada, Alda. Obrigada a todas. Acho que a gente agora, Jéssica, precisa fazer que esse conteúdo aqui circule e fazer uma sistematizaçãozinha para isso virar um relatório que também circule, que você também traga esses elementos nos seus artigos. E aí vamos construir esse encontro. Mulheres Negras, Nordeste e Amazônia e a filantropia. Acho que é super válido, acho que precisa. Então, gente, muito obrigada. Vou passar para a Jéssica para ela fazer aí o comentário dela final e a gente encerrar nossa manhã maravilhosa. Obrigada, Nayara. Valeu demais, gente. Todo mundo que se manteve aqui até o final, muito obrigada. Foi extremamente enriquecedor esse processo, estou muito feliz. Com certeza, Val super antecipou o meu sonho, que é de ampliar esse movimento para que a gente possa ir para cima, falar mais disso, colocar nossas agendas, as nossas demandas e os nossos sonhos, que eu acho que é fundamental, né? Então, eu com certeza estou aí à disposição, Valzinha. Vou procurar os caminhos aí, com certeza, da gente articular e construir esse encontro para que a gente possa dar outros desdobramentos, né? Pensar mais para frente e não deixar esse debate adormecer de alguma forma, porque ele é extremamente importante, né? Enfim, gente, eu agradeço muito. Em breve eu mando para todo mundo que mandou a inscrição o link onde vai estar o vídeo. Vou também disparar o link dos artigos que em breve, aí meados de outubro, a gente já vai estar publicando. Então fiquem atentas que vai rolar bastante coisa por aí e com certeza esse encontro vai acontecer. Porque a gente tem uma coisa que a gente gosta é fazer encontro, né, Val? E a gente faz uns encontros que o pessoal nunca mais esquece, minha filha. Olho no olho, olho no olho. Exatamente. Muito obrigada, gente. Ótima semana Tchau, para tchau. todas. Boa semana. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau, amiga. tchau. Obrigada.